Fala galera, hoje a gente vai falar de Data Vault, que voltou com tudo junto com os domínios de dados. Vem comigo e vamos entender junto. Muito bem, gente, falando um pouquinho de Data Vault. Data Vault foi uma tecnologia de chave, de informação criada mais ou menos em 2007, 2010. A ideia era bem simples, separar tudo que era chave de tabela, tudo que era chave de atributo em uma tabela separado, tá? Que era chamado de hubs. Então, hubs tinha a chave do negócio. Depois disso, a gente tinha os links, né? Que era a relação entre os hubs. E finalmente, os satélites, que armazenava a data histórica. Então, basicamente o que eles estavam fazendo é separar o dado transacional do dado que é mais fixo, o Golden Record, direto da sua tabela. Então, criava um efeito cascada que era chamado de atualização massiva. E essa atualização massiva não afetava a sua chave. O problema, galera, é que nessa época os data lakes estavam surgindo, não existia muito o conceito de Big Data, ainda era muito novo tudo que estava acontecendo dentro dos clouds, né? Então não pegou muito porque era muito difícil atualizar tudo que você tinha dentro do seu data warehouse, porque o que você tinha lá era linear. Então imagina você recorrer linha por linha, de tabela por tabela, para poder fazer a atualização do seu transacional e depois linkar com as chaves. Então se tornou um pouco inviável nessa época. A ideia era muito boa porque você não tocava realmente os hubs finalmente, que são as chaves, mas você tinha que atualizar e fazer esse link N vezes com a quantidade de linhas que você tinha. Hoje em dia a coisa mudou, a gente sabe que os principais players de cloud são colunares e não são lineares, e também a gente tem a famosa automatização do nosso lado. Com a chegada também do Data Mesh, né, da malha de dados, a gente pôde então reviver aí o Data Vault, que é uma especialidade que vem para ajudar bastante no sentido de automatização de atualização de conteúdo. Ficou meio estranho isso, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. O que acontece é que quando você leva isso para a cloud, principalmente dentro do Data Mesh, você pode somar a automatização com o Data Vault e criar os seus hubs de informação. Com isso, você garante o microserviço dentro do seu Data Mesh e também garante que a velocidade de atualização de todas as suas tabelas seja superior. É uma super dica para quem está criando agora o seu Data Mesh, tá? Em vez de você usar a abordagem natural da terceira forma normal, verdade? Da 3FN, você utiliza Data Vault, que você vai sentir aí na pele a diferença de tudo que você quer fazer. Por que isso não foi divulgado massivamente antes, ou por que isso não aplica a todas as situações? Porque depende, galera, novamente do seu volume de dados. Se você tem um volume de dados pequeno, ainda a terceira forma normal é vantagem, tá? Você vai lá, você passa pela primeira, pela segunda e a terceira forma não. A gente sabe que tem 5, mas geralmente a galera fica na terceira forma normal. Então, se você está criando agora e você tem um volume de dados legal, grande, que você possa aplicar o Data Mesh e, em vez de aplicar a terceira forma normal, aplicar o Data Vault, é mais vantagem, tá? Você cria seus hubs, seus links, seus satélites e aplica a automatização. Uma dica aqui, gente, se você não pode criar automatização, aí vai ficar meio difícil o Data Vault, tá? Se você tem ali dentro todo o seu processo cloud, você tem os seus nós de dados, que a gente já discutiu várias vezes aqui no canal, né? E se você realmente vai aplicar sem automatização, esquece, isso não vai dar certo, porque você vai ter que, imagina que para toda chave que você tiver, você vai ter que recorrer coluna por coluna, atualizar com a chave e manualmente no seu catálogo de dados, manualmente no seu glossário, fazer o vínculo. Não dá, tá? Você precisa realmente somar isso com automatização. A resposta, galera, para tudo isso que está acontecendo hoje em dia, né? Dado não estruturado, dado estruturado, dado semi-estruturado, muitas fontes internas, fontes externas, parece que realmente é Data Mesh mais Data Vault mais automatização. Eu tenho essas 3 versões e essa é a versão do sucesso hoje em dia em cloud. E você pode questionar várias coisas aí do Data Vault, ver se realmente aplica ou não aplica, mas é a melhor forma hoje que tem
de automatizar e de recorrer melhor às suas tabelas dentro do Data Mesh. Tem gente que segue com a terceira forma normal e não tem nenhum problema com isso, tá? Eu quero deixar bem claro aqui que DataVolt é uma técnica que se vem provando muito eficiente hoje, nos tempos de hoje, mas se você tem na sua terceira forma normal, não tem problema. A única coisa é que dentro do seu catálogo de dados as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis para você na hora de automatizar alguns processos, mas nada que um bom programador não resolva, certo? Hoje eu fico por aqui, essa é a minha dica, a gente se vê no próximo, tchau!